Ok, voltamos aí, aproveitando para tomar uma água aqui. Vamos lá, turma. Vamos voltando todo mundo. Ok? Voltamos, né? Então a gente percebe que aqui nesse período da Grécia que com a lei de Solon e tudo isso, as penas elas passaram a ser menos cruéis, né? Inclusive houve a possibilidade de se perdoar um culpado de um crime. Olha aí que evolução, né? Quando a punição a esta pessoa ela pudesse resultar num prejuízo aos seus herdeiros. Então a lei de Solon ela já trouxe aspectos mais humanos para a pena. Então, quando uma determinada situação, por exemplo, se um agressor fosse punido com a pena de morte, por exemplo, né, e isso viesse trazer prejuízos efetivos aos seus herdeiros, né, era possível ter a absolvição dessa pessoa, né, segundo aspectos legais trazidos por Solon, né, dessa pena mais dura, e estabelecer uma espécie de conversão em pena pecuniária ou até mesmo de chegar à absolvição dessa pessoa por conta do prejuízo que ia ser aos seus herdeiros. Então assim, você percebe que já começa a vir um caráter mais humanizado para a pena. Em aspectos gerais, o que tem de relevante na sociedade grega e no direito grego são esses aspectos de mudança, de abrandamento da pena, né? Então veio com já veio com a lei de Dragon trazendo um pouco dessa evolução que chegou, né, até Solon, porque Dragon ainda mantinha um caráter muito radical, penas cruéis ainda, no caso, no aspecto penal, mas em alguns aspectos ele já trouxe a publicidade, em alguns aspectos ele já trouxe um favorecimento, né? E aí isso veio em aspectos civis, e isso com Solon veio só estabilizar, ok? E aqui a gente elimina esses aspectos da Grécia Antiga e a gente entra para o aspecto romano, né, para falar um pouco, né, de Roma, da influência dessa sociedade na formação do direito e o legado que esse direito romano nos deixou aqui. Então a cidade de Roma, em sua origem, não tinha contornos urbanos, né? Ela possuía ainda características rurais, rodeadas por aldeias, com uma organização social ainda primitiva e pouco complexa. A história romana pode ser dividida basicamente em 3 períodos, ok? Uma divisão didática aqui só para a gente poder compreender melhor como é que se dava. Então o primeiro período era chamado de realeza, certo? Nesse período da realeza, os reis eles eram eleitos. Eles eram eleitos por comícios. Olha aqui o termo comício que a gente olha hoje, a gente vê né, durante as campanhas eleitorais, que se faz aqui ao ar livre, que se traz propostas e tudo, já vem dessa época. Então eles eram eleitos por comícios, que era uma reunião feita por integrantes do povo, né? Excluía-se nesse caso os escravos, os plebeus que não participavam desses comícios, né? E se elegiam os governantes. Os reis eles eram eleitos através dessas assembleias. Ok? Esses governantes eles eram eleitos, e aí já passaram a ser vitalícios, né? Eles tinham suas gestões, as gestões deles não eram, a única diferença é que elas não eram hereditárias, mas ele já começou a existir aqui aspecto de vitaliciedade já para esses reis, mas eles eram eleitos, né? Devendo em caso de morte, ou eventual renúncia desses reis, ser convocadas novas assembleias, ou seja, não perpetuava, não passava para os seus herdeiros, né? E o rei nesse período, aqui no período da realeza, que é essa primeira divisão do direito romano, ele era o rei era o juiz supremo, né? Ele era o soberano, ele controlava os aspectos religiosos, controlava os aspectos administrativos e também controlava a justiça. Você já percebeu o poder, a influência do rei? Ele concentrava tudo nas suas mãos.
e de suas decisões não se admitiam qualquer recurso, afinal de contas ele era o soberano, né, em tudo, inclusive nas suas decisões. Ou seja, nesse período da realeza não cabia recurso às decisões do soberano, do rei, né? Nesse período da realeza existia a figura do Senado, né, que não é o Senado como a gente vê hoje, sim, mas a origem já vem dessa época, ok? Então aqui vocês vão perceber a origem de algumas coisas que a gente conhece hoje. A gente viu o comício, que era reuniões, faziam as eleições para poder eleger o rei, né? Comício a gente vê hoje que é justamente esse momento onde o candidato apresenta suas propostas para o povo, então já vem dessa época. E uma outra expressão desse período de Roma Antiga era o Senado, né? O Senado, que vem o termo, a palavra deriva do termo senatus, né? Senatus, S-E-N-A-T-U-S, que por sua vez deriva da palavra senis, S-E-N-S, que significa ancião, né? Idoso, alguma coisa do gênero. Senis, que inclusive deu origem à palavra sênior, né? Muito conhecido nesse vocabulário. Então o Senado já vem dessa época, né? A gente percebe até hoje, por exemplo, a idade para você conseguir ser eleito ao Senado, ela equivale à mesma idade do presidente da República, né? Então o Senado, o mandato dos senadores é maior. Então eles são, geralmente, se começa no povo, né, que é a Câmara dos Deputados, né? Se começar, vai para o Senado para que seja revisto. Então nós falamos até disso hoje, Nada, lembra? Acho que você falou dessa situação, né, a respeito com o doutor Elcio, da prerrogativa, né, do excesso de prerrogativas que o STF tem. Acho que o doutor Elcio estava falando a respeito disso, né? E eu acho que hoje a gente percebe, por exemplo, em relação ao excesso de prerrogativa, porque eu vou abrir um parêntese para a gente vir para a nossa atualidade. Eu acho que um grande problema, porque a gente vê algumas coisas absurdas no STF, por exemplo, na nossa Corte Suprema, né, posturas e totalmente parciais e tal, que a gente se assusta, né? E a gente começa a estudar o direito, a gente começa a perceber que muitas vezes a hermenêutica, a interpretação jurídica, ela acaba ficando meio maleável e sendo conduzida conforme o interesse do ministro A, do ministro B. Então ele, conforme a sua interpretação, ele vai puxando para cá de forma a favorecer alguém. Então é algo meio estranho. E eu, dentro daquela discussão que a gente estava tendo hoje no grupo, eu quero trazer para vocês, eu vejo que o grande problema em relação a esse excesso de prerrogativas que o Supremo tem, né, que por conta disso ele acaba agindo e judicializando questões que às vezes não fazem parte da sua competência, nem da sua esfera, mas pelo excesso de prerrogativas que ele tem. Eu vejo muito um problema disso, essa liberdade constitucional, né, do presidente poder indicar uma pessoa para a Suprema Corte da Nação, né? Eu acho que aí, se tinha alguma coisa para corrigir nisso, está justamente nessa situação uma política clara, né? Então, por exemplo, a Alexandre de Moraes foi indicado por quem? Pelo Temer, né? A maioria dos ministros que estão no STF foram indicados pelo Lula, pela Dilma, pelo Partido dos Trabalhadores. Então, automaticamente já se entra com uma certa dívida de gratidão, né? Em algum momento lá para frente a gente vai ver que vai ter um favorecimento de alguma forma. Então, assim, o problema que eu acho está justamente nessa possibilidade que a nossa Constituição traz, que é uma previsão constitucional, de o presidente ter essa liberdade para indicar uma pessoa. E aqui eu chego justamente nessa situação. Por que eu estou falando disso? Porque, embora o presidente indique, quem referenda isso, quem sabatina é o Senado. Entende? Porque justamente vem dessa noção que o presidente ele indica, mas é necessário que aqui, como vem dessa época, né, os anciãos, pessoas, né, com maior experiência, com maior know-how, né,
se tenham se faça essa sabatina, seja responsável por esse filtro, né? Poxa, se a gente for analisar o que seria correto, não se ter falado tanto de meritocracia, né? De meritocracia, para mim o correto, se alguém para chegar ao Supremo, seria ele galgar, né, os vários âmbitos jurídicos, ser juiz estadual ou juiz federal, e ele ir subindo, de forma que ele vai alcançando pelos seus méritos até chegar na Corte Suprema, né? Agora, por indicação, o grande problema, ao meu ver, desse excesso de competência, né, desse excesso de prerrogativa do Supremo, se dá muito a isso, porque tem vários interesses ali. Eu tenho tanto querendo agradar quem me colocou lá, quanto eu querendo agradar alguém para mim lá na frente, de repente, devolver isso de alguma forma. Então, assim, né, fechando parênteses agora, a gente vê que a importância do Senado até hoje, né? Então, o Senado, ele, embora o presidente indique, quem convalida a decisão do presidente, quem faz a sabatina e quem referenda isso, né, um ministro para uma Corte Suprema, é o Senado. Então você percebe bem aqui a importância do Senado, né, até hoje na nossa nação. Isso não é de agora, isso já vem desde essa época de Roma Antiga. Então, durante esse período aqui de Roma Antiga, o Senado ele não tinha um poder específico, né? Ele não tinha uma atribuição legislativa como a gente vê hoje, né? O Senado, naquele período da Roma Antiga, ele era apenas um aconselhador, um órgão que aconselhava o rei, né? Eram pessoas mais experientes que aconselhavam o rei, né, dentro daquilo que ele tinha dúvida, que ele precisava ouvir, né, sugerir decisões, sugeriam medidas ao rei, nada além disso. Essa era a função do Senado. Eram pessoas mais experientes, que estavam ali, que tinham mais vivência, e aí o rei precisava de algum aconselhamento, ele recorria àquele corpo de pessoas que o orientavam. Então, assim, esse período ele durou um pouco mais de 200 anos, né, até o advento da denominada República Romana. A República, que também vem da aglutinação de duas palavras, né? Assim como no Senado, a gente viu que vem de sênior, né? Então, a gente, senatus, a República, ela também é a aglutinação, ou seja, ela é a junção de duas palavras, res mais pública. Res mais pública. Res significa o quê? Coisa, né? E pública, povo, né? Então, res, o público, povo. Então, res, coisa pública, coisa do povo, né? Então, república significa isso, res pública, coisa do povo. Então, república seria algo isso. Então, quando os romanos eles decidiram pulverizar o poder executivo, né, de modo a se evitar uma concentração exagerada, exacerbada no poder de único governante, de único imperador, né, se estabeleceu aí a república. Então, esse tempo, né, dos gestores, né, ele acabou sendo um tempo que transmitiu maior poder para o Senado, né? Eles passaram a ser vitalícios, eles permaneciam por mais de um governo, né, e quase sempre por mais uma gestão. O Senado é que ele começou a ter, né, a ter maior influência, né, esse legado maior na cultura. Então essa memória que eles traziam, que os senadores traziam por essa experiência, essa vivência cultural, né, isso trouxe para eles, agregava para eles uma influência maior, por ter essa função de aconselhamento. Isso fazia com que os senadores mais antigos tivessem uma parcela maior de poder que perdurava por muitos anos, né? E a gente vai perceber hoje que o mandato de um senador ele é muito maior do que um mandato de deputado, né? Então a gente percebe que até hoje se mantém para na nossa atual legislação, ainda se mantém esse período de um tempo maior do mandato dos senadores, né? Que é de 8 anos, diferente do mandato, por exemplo, é o dobro do mandato normal de um deputado federal, por exemplo. Tá? Então, assim, uma figura importante na sociedade aqui romana já passaram a ser quem? Os magistrados,
Vocês lembram que a gente viu lá que os magistrados eles não tinham poder de julgar, né? Eles não tinham poder de julgar, eles só cuidavam da parte da administração da justiça. Aqui não, aqui nesse período de Roma Antiga, os magistrados já começam a ter, a ser vistos já como algo que a gente já conhece um pouco hoje. Né? Vimos quando estudamos direito grego, ele não se refere especificamente na figura de julgador, mas se referia daqueles que existiam a administração da justiça naquela época da Grécia Antiga. Mas aqui a gente já começa a perceber que ele já tem uma função diferenciada, né? Ele já tinha uma função diferenciada. Vamos água bem aqui. Então aqui, né, eles eram divididos em ordinários e extraordinários. Os magistrados, a figura dos magistrados nessa época já executavam alguns atos, né? Então os ordinários existiam, os magistrados com a competência ordinária existiam função, eles faziam, né, a administração urbana, a administração da justiça, estabeleciam os limites do litígio, instruíam as partes em relação ao procedimento que seria adotado para o julgamento, mas ele efetivamente não julgava. Então, assim, os magistrados aqui, nesse período de Roma, eles começaram a ter uma influência muito maior. Eles já aplicavam a função de julgar, né? Então, os magistrados executavam de duas formas: um magistrado ordinário e um magistrado extraordinário. Os ordinários, a função deles era justamente a administração urbana da cidade, a administração da justiça, né? Eles estabeleciam limites ao litígio, instruíam as partes em relação ao procedimento que seria adotado para o julgamento, mas ele efetivamente não julgava, né? Dentro dos ordinários, dos atos que eles tinham que fazer, esses magistrados eles eram eleitos também anualmente, né? E eram chamados de censores, né? De ordinários eles eram eleitos também anualmente, por um ano, e essa figura era dos censores. Então eles eram esse responsável pelos atos ordinários, né? Responsável pelo censo, que era realizado periodicamente a cada 5 anos. Então era o momento em que eles faziam com que o cidadão, é como a gente aparece hoje, o censo de hoje. Então essa figura aqui, dessa espécie de magistrados, que chamados censores, eles já eram responsáveis pelo censo, né? Que eram responsáveis por levantar, igual a gente vê hoje, de 5 em 5 anos, olha, outra expressão e outra função dessa época que até hoje existe ainda no nosso que são os censos, que é realizado de 5 em 5 anos. Né? Então, nesse período de censo, né, eles faziam um levantamento de quem? Dos cidadãos, dos bens desses cidadãos, das suas famílias, e isso restava numa grande declaração, né, e uma contagem de tudo que existia naquela sociedade, de quem constituía a família, como eram compostas essas famílias e qual o patrimônio que essas famílias tinham. Então, essa espécie de censores, elas tinham grande importância nesse período, né? Esse período romano aqui, que a gente observa, ele durou mais ou menos 500 anos, né? Até o advento do Império, né? Período que foi marcado pelo fortalecimento de mais uma vez da figura do imperador e pelo enfraquecimento dos magistrados e dos senadores. Então, a gente recapitulando aqui, a gente vê que nesse período aqui de Roma Antiga, né, os magistrados eles começam, não tinham uma influência muito grande, né, não existia uma vitaliciedade, né, eles eram eleitos e eles ficavam no poder e não ficavam por muito tempo para que não houvesse uma influência. A gente viu também aqui a figura do senador, dos senadores, né, que vem da palavra senatus, que significa um ancião, pessoa que tem uma experiência muito grande. A gente viu que esses senadores, eles eram responsáveis pelo aconselhamento do rei, né? O rei tinha poder soberano, né? E eles eram esse órgão que sugeria decisões para o rei, né? E que aconselhava o rei.
né? Nesse período durou mais ou menos 200 anos, e aí vem a República, que vem da junção das palavras res e pública, né? Que significa coisa do povo, algo do povo, né? E aí nesse período aqui já começou a pulverizar aqui nesse período o poder executivo, de modo que não havia uma concentração exagerada de poder na mão de um único governante, de um único imperador. E aqui nesse momento, por conta dessa pulverização do poder, não havia mais uma concentração, né? Nesse momento aqui o Senado começa a ter maior influência, ele já começa a ser mais parecido com aquilo que a gente já vê hoje. Então eles passaram a ser vitalícios, né? Eles passaram a ter maior influência, agora eles começaram a legislar, e os magistrados também começaram a ser vistos mais como a gente vê hoje, com a importância de que a gente vê hoje, né? Sendo que eles eram divididos de duas formas. Então, ordinários, né, que cabiam aos ordinários aqui, era a figura dos censores, que eram aqueles que eram responsáveis pelo censo. Eles eram eleitos por um mandato de um ano, realizavam o censo de cada 5 anos, né? E o censo era justamente esse levantamento do cidadão, de que ele constituía da família, como ela era composta, quantas pessoas tinha, qual era o patrimônio, o que ele tinha, né, as terras, e tudo isso gerava uma declaração, né? E esse período do direito romano durou aproximadamente 500 anos, né, até o advento do Império. E assim, aqui nós temos mais uma aula que é a respeito do direito romano, continuidade disso. E a gente vai ver esses aspectos já numa próxima aula, para que não fique muito amontoado e que a gente não tenha muita informação, né, para misturar, ok? Então eu vou voltar bem aqui para que a gente faça só um apanhado daquilo que a gente falou, né? A gente começou falando aqui, certo? Na nossa primeira aula, que é justamente... Deixa eu voltar lá. Deixa eu organizar aqui para a gente poder falar aqui. A gente começou falando na nossa primeira aula, né, nossa aula falando sobre o significado de direito, e nós entramos no direito dos povos ágrafos, correto? Perfeito, Stephanie, isso mesmo. A gente vê isso muito nas passagens bíblicas. E a gente vai entrar mais quando a gente começar a falar do povo hebreu, da lei das 12 tábuas. A gente vai começar a falar bem mais, você vai se identificar bem mais com isso, né? A gente vê aqui, começou falando disso, né, dos povos sem escritas. A gente entrou e viu que mesmo eles sendo sem escritas, eles tinham um direito, por menor que seja, por mínimo que seja, mas eles tinham um direito, né? Esse direito geralmente era baseado em aspectos religiosos. A gente entrou nas primeiras codificações, falamos do código falamos do código de Unamur, falamos do código de Esnuna, do código de Hammurabi, né? E falamos da lei entramos para a Grécia Antiga, falamos da lei de Italião, entramos para a Grécia Antiga, falamos da lei de Drácon, né? Falamos da lei de Solon, e nós entramos no direito romano, falamos da importância dos magistrados, da importância dos senadores, né? E a gente finalizou agora já para dar continuidade nesses aspectos do direito romano. E uma coisa que eu queria lembrá-los é que lá a gente, na plataforma, eu coloquei 2 livros falando justamente no aspecto penal, que eu gostaria muito que vocês dessem uma lida. O livro do Beccaria, que é do Delitos e das Penas, que ele fala toda a história da pena, né, como começou, como essas penas eram aplicadas, penas cruéis, desproporcionais, né, de morte, de esquartejamento. E eu nunca esqueço de uma bibliografia que eu li de Galileu Galilei, e quando eu lembro que Galileu Galilei contando, né, e quando ele era pequeno, ele estava... Isso aqui já no período lá na frente, período das Inquisições, o período que a Igreja Católica tinha uma influência muito grande, e por conta disso muitas pessoas perderam suas vidas, né, alguns porque eram cientistas, outros porque eram pesquisadores,
né? E naquilo na época era visto como bruxaria e tudo. E Galileu Galilei fala que ele estava na janela da casa dele e ele começou a observar aquela fogueira em praça pública, aquela pessoa sendo queimada viva, né? E a gente aí nessa biografia que eu li, eu comecei a ver aspectos da pena, né? O quanto as penas eram cruéis, o quanto as pessoas eram, os povos, Stephanie, os povos cristãos mesmo, se a gente for olhar na história do cristianismo, né? Eles, somente quando chega no desse período romano, dos imperadores, Nero mesmo, a depender do dia, Nero acordava e tinha um desejo: hoje eu quero ver cristãos mortos no Coliseu, comidos por leões. E lá colocava os cristãos, as suas famílias, e lá eles eram devorados por leões. Ele acordava no outro dia e falava: hoje eu quero que os cristãos morram pendurados no jardim, como se fossem árvores humanas. Quero que cristãos sejam mortos num caldeirão de óleo. Eu quero que os cristãos sejam mortos. E assim, o próprio mesmo, quando Nero tocou fogo em Roma, incendiou Roma, a culpa foi para cima dos cristãos. Então a pena aplicada pelo Império nessa época, a gente vê isso, faz parte da história do direito, as penas eram cruéis. Então eu coloquei um livro lá, tanto do Beccaria, que fala dos delitos e da pena, e hoje eu coloquei um outro livro, outro material de apoio lá, que eu quero que vocês dêem uma olhada, que é o livro justamente do Mirabete, que fala dessa evolução do direito penal. E aí ele trata das vinganças, né, divina, privada, vingança pública. Ele vem falando da evolução das penas, como foi até chegar no dia de hoje. Para quem gosta de conhecer um pouco mais da história do direito, e justamente a origem do aspecto penal, né, porque muitas coisas a gente compreende hoje, assim, a gente observa que hoje a gente vive num mundo bem diferente, né, comparado com essa época. Então, tá lá para vocês. Coloquei hoje lá. E esse livro do professor Mirabete, eu só vou ler, ele fala bem de forma pormenorizada, aqui só para a gente concluir, já faltam 4 minutos para a gente concluir, e ele fala justamente dessa história do direito penal, e ele vem contando tudo isso como se dava, né? Ele fala aqui, a respeito, nos grupos sociais dessa era, aqui o professor Mirabete falando, envoltos em ambiente mágico e religioso, a peste, a seca e todos os fenômenos naturais maléficos eram tidos como resultantes das forças divinas, totem, isso é chamado de totem, né? Encolerizado pela prática de fatos que exigiam reparação. Para aplacar a ira dos deuses, criaram-se séries de proibições religiosas, sociais e políticas, conhecidas por tabu. Esse termo é bem comum hoje, né? Tabu. Então, quem não obedecia esses tabus acarretava castigo. A infração totêmica, de totem, ou a desobediência a tabu levou a coletividade à punição do infrator para desagravar a entidade, ou seja, para agradar. E aí ele entra aqui na frase das vinganças, da vingança penal. E aí ele fala aqui da vingança penal, olha, na denominada vingança privada, por exemplo, que ele começa por ela, né, cometido um crime, ocorria a reação da vítima, dos parentes, até do grupo social, das tribos, né, que agiam sem proporção à ofensa, atingindo não só o ofensor, como também todo o seu grupo. Se o transgressor fosse membro da tribo, podia ser punido com a expulsão da paz. Olha que ele fala da expulsão da paz. Você lembra que eu falei da pena de perda da paz? Aqui Mirabete fala da expulsão da paz, que era justamente a pena de banimento, que o deixava à mercê de outros grupos, que lhe infligiam invariavelmente a morte. Caso a violação fosse praticada por elemento estranho à tribo, a reação era da vingança de sangue, considerada como obrigação religiosa e sagrada, verdadeira guerra movida pelo grupo ofendido àquele que pertencia ao ofensor, culminando, não raro, a eliminação completa de um dos grupos. Você lembra que eu falei disso? Que um grupo dizimava, então se havia agressão a um membro daquele grupo, isso era suficiente para que houvesse um conflito generalizado, e muitas vezes um dissipava o outro. Fran, que acabou de entrar,
Ontem você perguntou a respeito das vinganças privada, pública, divina. Você não tinha achado? Eu coloquei o livro do professor Mirabete, esse que eu estou lendo agora, ele está na plataforma. Eu coloquei ele na íntegra, são quase 500 páginas. E aí ele fala justamente dos tipos de vingança e dessa evolução do processo penal. Muito, muito interessante. Está lá, Fran, na plataforma, pode ir lá, ok? E ele fala também da vingança, de todas as vinganças, então é muito interessante. Eu quero que vocês dêem um pulo na plataforma, leiam esses livros, tá? Os dois que estão lá, tem lá o do professor, tem lá o do Beccaria, que são dos delitos e das penas, e tem esse do Mirabete, que está lá também, que fala de toda a evolução do Código Penal, passando pela criação das penas, pelas codificações, até chegar os nossos dias atuais, como se dá o Código Penal, ok? Então a gente vê hoje que, muito diferente daquela época, o nosso Código Penal, embora ele seja de 1940, né, bem ultrapassado, mas ele teve que se ajustar com a Constituição de 1988, algumas coisas ele teve que se amoldar, se compatibilizar com a Constituição, então automaticamente ele teve que, as penas passaram a ser muito mais brandas, né? Muito mais, mais tranquilas em alguns momentos, a depender do delito praticado, a depender da conduta do agente e a depender das circunstâncias pessoais desse agente. Por exemplo, se a pessoa comete um crime de furto, né? Mas ele é réu primário, ele tem residência fixa, emprego lícito, né? E não tem antecedentes, por exemplo, um crime de furto, ele vai responder esse crime, ele vai responder essa pena em liberdade. Vão ser decretadas a ele o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, né? Então ele pode ser compelido a todo mês estar indo lá no fórum assinar, ou a prestar serviço à comunidade, né? Ou a doar uma cesta básica e tal. Então, assim, elas foram substituídas, as penas restritivas de liberdade, a depender das situações, se não forem muito graves, elas são substituídas por penas restritivas de direito. Ou seja, a pessoa só não pode sair à noite, a partir das 10 tem que estar em casa, então não pode sair final de semana. Ou seja, uma forma de não aplicar uma pena corporal com restrição de liberdade, não colocar aquela pessoa na cadeia. Então hoje a gente vê o caráter humano da pena, a proporcionalidade sendo aplicada muito diferente daquela época do início do Código Penal, onde as penas eram extremamente cruéis, né? A gente lembrou do médico, né? Ontem o médico, se ele errasse, ele fosse agisse com perícia na cirurgia, ele era amputado a mão, né? Então, assim, a gente observa, eu quero que vocês dêem uma lida lá, porque esse aspecto, inclusive essa leitura para a gente e o conhecimento dessa evolução histórica do direito penal faz a gente começar a olhar a coisa de forma mais humanizada, né? A coisa mais humanizada. Uma vez numa audiência, eu conversando com uma promotora, porque eu estava defendendo eu estava em defesa de uma pessoa que tinha uma deficiência, né? E ele tinha sido acusado de ameaçar a avó e tal. O crime não era uma gravidade, de muita gravidade, mas ele já tinha um antecedente. E ele tinha deficiência nas duas pernas e tal, tudo, tinha um vício também, né? E eu fui conversando com o promotor e eu falei, excelência, logo se observa essa pessoa que é uma questão de saúde pública. Falei, uma questão de saúde pública, uma pessoa nessas condições aí, é uma questão mesmo do Estado ter uma outra via para essa pessoa, ela participar de um tratamento de alguma coisa, ou ela incluir ela num programa de alguma forma, para que se evite o fato dela estar cometendo esses crimes e estar aqui, agora vai para uma cadeia onde ela não tem uma condição de sobrevivência, um mínimo de dignidade. E aí aquele promotor virou para mim e falou assim, isso é uma desculpa, imagine se todo mundo, eu for pegar e for dentro desse seu ponto de vista, for colocar a pessoa e deixar ela de boa, agora todo mundo vai usar essa desculpa para não receber as sanções do Estado, não sei mais o que. E eu falei, cara, eu sei que
que não dá para generalizar. Tem casos, tem casos que realmente são complexos, mas tem situações que a gente percebe que se o Estado desse uma outra oportunidade, colocasse a pessoa dentro de um programa para fazer uma outra coisa, ainda haveria uma possibilidade, né? Mas o nosso sistema penal, infelizmente, ele não ressocializa em nada, né? Se você entra lá, você sai de lá muito pior, né? Eu digo que se você entra graduado, você sai de lá com mestrado ou doutorado no crime, infelizmente. Tá? Então hoje eu encerro por aqui a nossa aula, agradeço a participação de vocês, a gente vai continuar ainda falando de Roma Antiga, nossa próxima aula, e é um prazer. Continuam nossas orações para que Deus guarde vocês nesse período aí de pandemia, guarde a família de vocês, protegendo, né? Coloque mesmo a sua proteção sobre as nossas vidas, que esse mal não venha nos atingir, tá? Obrigado pela atenção, Deus abençoe.